Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais um programa Verbo Ciência. E no programa de hoje eu vou estar conversando aqui com o professor Walter Martins, que coordena junto comigo o programa Divulgando Ciência da UFESA, um dos projetos de extensão da UFESA. E também nós vamos estar conversando com o professor Antônio Calixto, que é professor da USP em São Paulo. Então, estamos fazendo transmissão em multiplataformas, tanto pela TV a cabo, como pelo YouTube, também pelos Instagram, pelas redes sociais. E desde já quero dar boas-vindas a todos aqueles que já estão participando ou que venham a participar posteriormente, venham assistir esses vídeos gravados. Então, o professor Walter sempre está aqui conosco. Boa tarde, professor, pode fazer as considerações iniciais. Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bem-vindo, Antônio Calixto, um grande amigo aí da USP, professor, colaborador de diversas pesquisas. Hoje, né, nós vamos ter a oportunidade de falarmos um pouco de ciência, né, nesse ambiente nosso, trazermos a experiência desse colega, que vive uma realidade bem diferente da nossa, né? Ele faz pesquisa em São Paulo, e a gente atua aqui no semiárido nordestino, mas a matemática é a mesma, né? O contexto que se altera. Será uma satisfação estar com vocês. Professor Walter, o senhor conhece o professor Calixto já há quanto tempo? Olha, 28 anos. Tem 28 anos que eu conheço o Calixto. O Calixto é engenheiro, ele é engenheiro e deixou de perdeu, achou mais interessante fazer mestrado em matemática e doutorado em matemática. Foi uma pessoa que saiu da engenharia e veio para a matemática, né? Aí na época que eu comecei a trabalhar com o Calixto foi quando o Ronaldo foi para lá. O Ronaldo foi fazer um curso de verão e o Calixto também, porque eles iriam entrar no mestrado, né? Então eles pedem para fazer aquele curso de verão. E ele era da USP também, o Calixto, quando eu estudava, ele também era estudante, mas ele era da engenharia, eu da matemática, a gente não se encontrava, né? E, e aí, quando ele veio fazer o mestrado, e ele fez o mestrado com orientação do Orlando. O Orlando orientou ele no mestrado. Aí tinha uma dupla de amigos lá inseparáveis, que era Calixto e Edson Yuaki, um japonês. A gente fala japonês, né? Descendente de japonês, né? E aí os dois estavam sempre juntos, né? E faziam uma pesquisa também no mesmo assunto. E o Edson já era também amigo meu de antes, porque ele tinha feito bacharelado em matemática, né? Então, a bacharelado é poucos alunos, né? A gente conhece todos, né? E, e aí o Calixto era muito integrado ao nosso trabalho, e, e a pesquisa dele sempre foi na área aí de teoria dos grupos, né? Mas na teoria dos grupos aí a área de atuação dele. E, mas ele tem uma experiência longa, ele atuou em Mato Grosso, período, e nas redes privadas em São Paulo também ele trabalhou um período, e, e ele, assim, sempre uma pessoa muito solícita, né? Lembra muito, assim, o perfil dele, lembra muito o perfil de Odacir, assim, comparando com pessoas que a gente conhece, né? Agora é, tem assim uma pessoa com muita é, clareza, vamos dizer assim, nos aspectos de discussões matemáticas, né? Formulações de questões, atendimentos aos estudantes. Ele é uma pessoa muito solista, muito desenvoltura nesse aspecto. E, e aí, quando eu estive em São Paulo agora, em 2018, né, fazer pós-doutorado, nós reativamos um
trabalho de pesquisa antigo, que é voltado para a teoria dos números. Aí, assim, a teoria dos números tem aquele famoso mote, né, de ter problemas fáceis de enunciar e E difíceis de difíceis de resolver. resolver, né? Aí a gente trabalha num problema desse da, da teoria de Collatz, a conjectura de Collatz. Aí a gente, às vezes, consegue alguns avanços e tal. É é um problema muito robusto, né? Mas alguém tem que pensar nesses problemas robustos, né? Então a gente acaba trabalhando um pouco nisso aí. E é um problema legal porque como eu estou dizendo, os problemas de números sempre são fáceis de enunciar, né? É fácil de enunciar a curiosidade. E a gente está ligando esse problema com teoria dos grafos. Por exemplo, dependendo da conotação que ele ficar em teoria dos grafos, a gente passa a ter o poder da computação, né? E a gente passa a ter também as pessoas da computação envolvendo na solução, né? Então a gente tem interesse assim, não, mesmo que a gente não resolva, mas que a gente ponha em um ambiente onde mais pessoas possam tratar da solução do problema, né? Esse é o nosso objetivo nessa pesquisa, né? Vocês me ouvem bem? Agora sim, estou me ouvindo bem. Que bom, professor Calixto, Perfeito. que o senhor está por aqui, né? Já conseguimos a conexão. Professor Calixto, eu gostaria de, primeiro, mais uma vez, dar boas-vindas e também de deixar o senhor livre para falar um pouquinho sobre a sua área de pesquisa e como é que tem sido essa conexão com o professor Walter Martins, está trabalhando junto com ele nesse projeto. Bem, boa tarde a todos. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos aqui, mas faz parte, né? Eu, como ouvi a fala do Walter, nós nos conhecemos em 98, quando eu fui fazer, em 97, quando eu fui fazer especialização em matemática no Instituto de Matemática. E a acolhida do Walter foi essencial para mim. Nos tornamos bons amigos desde então. O Walter como aluno do Instituto de Matemática, eu como um iniciante, no meu caso era formado em engenharia, engenheiro naval, mas com pouca experiência em uma graduação em matemática. Eu havia feito engenharia. E então essa acolhida para mim foi essencial. Bom, em seguida eu fiz mestrado e doutorado também no Instituto de Matemática e já no mestrado se encaminhava para mim uma área de pesquisa que no doutorado eu vim a confirmar, permaneci com o objeto de pesquisa do mestrado, também no doutorado, e atualmente ainda é a minha área de pesquisa em anéis de grupos. Na verdade, em anéis de grupo. Um anel de grupo, ele é basicamente o conjunto das somas formais dos elementos de um grupo G e dos elementos de um anel R. Ou pensando como álgebra, como vetores de forma simples, é o conjunto de todas as combinações lineares finitas entre os elementos do grupo e os elementos de um anel. E a minha tese ela foi nesse tema e introduzindo um objeto mais específico, que seriam os grupos hiperbólicos. E para um anel de grupo, um dos objetos principais de estudo seria o grupo de unidades desse anel de grupo.
ou seja, os elementos que são invertíveis. E no caso desse grupo, do anel de grupos, a pergunta que ficou para nós, a pergunta que nós fizemos, seria uma possível classificação dos grupos para os quais o anel de grupo o qual a gente vai estudar o grupo de unidades, fosse um grupo hiperbólico. Então, foi esse o início, né, da desenvolvimento do tema da tese de doutorado e Os anéis de grupos, né? Então, os anéis de grupos, de modo geral, é assim. São grupos finitos, no caso. São, assim, são as matrizes sobre um anel. Por exemplo, sobre os inteiros, sobre os racionais, né? E quando você pega um anel de congruência, se você pegar o módulo 2, o corpo que você usar os binários, você tem a estrutura dos grafos. As matrizes de entrada são binárias. Então elas fazem parte desses anéis de grupos. Ou seja, todos os grafos fazem parte dos anéis de grupos. E aí, ao procurar as unidades, você pega as matrizes invertíveis. A partir dos invertíveis é que você tem as inversões, os elementos de busca, os algoritmos de busca. Os algoritmos de busca do Google, que a gente falou, tal, eles vêm dessas inversões, né? Então, o processo transferindo para a linguagem popular, digamos assim, né? Exemplo, porque o processo é mais genérico. Se trata de um anel de modo geral, né? De forma mais ampla. Estamos pegando o Z2, né? O Z2, ela incorpora os grafos. Excelente, pessoal. E estamos aqui já chegando ao fim do nosso programa de hoje. Infelizmente, hoje nós não conseguimos ter uma conexão estável com o professor Calixto da USP, mas vamos ter uma outra oportunidade, se Deus quiser. Nós conversamos aqui com o professor Walter, né? Muitas coisas interessantes foram faladas a respeito da pesquisa científica que ele desenvolve, juntamente com o professor Calixto, também com outros professores. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer também a audiência daqueles que estão pela TV, agradecer a Proeste, Proreitoria de Extensão, a UFES e a Rede Verbo por apoiar esse projeto de levar conhecimento científico para quem está em casa, pessoas que não têm a oportunidade de fazer parte de grupos de pesquisa, de ter acesso a revistas, a periódicos científicos, saber um pouquinho do mundo da ciência que é produzido dentro da Universidade Federal Brasileira e das universidades públicas de um modo geral, né? Não só públicas como particulares também. Nós temos muita pesquisa. Vamos falar aqui sobre o PIMAR. Diz que o PIMAR é um projeto voltado IFES, ou seja, eu acredito para os institutos federais, né, para quem quer participar do Instituto Federal. Excelente. Então, se você tiver interesse, depois procura o Ronaldo aqui na UFESA. Professor Walter, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, participando e sempre agradecendo bastante esse programa. Um abraço a todos, fico conectado. Na próxima, estaremos juntos com mais pesquisadores, com mais pesquisa aqui. Ok? Se você é um pesquisador e deseja também estar aqui comunicando, entre em contato conosco, entre em contato com a Rede Verbo e nós vamos agendar para que você possa participar dessa mesa, seja presencial ou de modo virtual. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Organizado pelo projeto de extensão divulgando as ações de ensino associadas aos trabalhos envolvidos no programa de mestrado profissional em matemática, em rede nacional, o ProfMat, UFESA. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que achou do nosso vídeo e compartilhar para que mais pessoas consigam acessar esta informação.